Boa tarde a todos. Hoje, na Feira Internacional de Negócios, vamos dar o pontapé de saída aqui a um tema muito interessante para os empresários e para os investidores. E, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me fizeram para ser moderadora neste painel de luxo, um painel que vamos ter aqui duas intervenientes, a doutora Cláudia e a doutora Daniela. Vamos falar sobre incentivos e benefícios fiscais e eu vou lançar o desafio enquanto moderador e enquanto orientador, digamos assim, desta sessão, que espero que seja útil para quem nos está a ouvir e também vai ser útil para mim, de certeza, que irei aprender muito nesta sessão. E por isso o meu desafio nesta perspectiva inicial para a Cláudia e para a Daniela era no sentido de perceber de que forma é que alguém que procura Portugal, alguém que pode chegar a Portugal por qualquer meio, que queira investir no nosso país e que queira perceber como é que funciona a articulação dos incentivos e dos benefícios em Portugal, pode ter acesso e pode usufruir desses benefícios. Isto não só na perspectiva de investidores externos, como também até dos próprios empresários portugueses ou até dos jovens empresários que se queiram estabelecer em Portugal e que queiram avançar com ideias empreendedoras. Quais são os mecanismos do ponto de vista do Estado que oferece a estas pessoas? Portanto, o desafio que eu lançava em primeira mão à doutora Cláudia era, do lado dos incentivos, como é que nós podemos, ou que incentivos é que existem para as pessoas que chegam a Portugal, vindos de qualquer país europeu ou não, ou até aos jovens empreendedores nacionais, que incentivos é que nós temos e que incentivos é que podemos ter para que se criem negócios ou até mesmo que se transformem este tipo de negócios. Portanto, o primeiro desafio que eu lançava então à doutora Cláudia era que nos falasse um bocado ou que nos explicasse dentro de algum tempo e de alguma razoabilidade relativamente a este conjunto de incentivos. Espero que a pergunta tenha sido minimamente clara para eu ficar esclarecido e a nossa plateia também. A palavra, doutora Cláudia. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui na FIN, nesta Feira Internacional, e de poder partilhar aqui um bocadinho de informação sobre incentivos. Dando aso aqui ao desafio do Dr. Carlos Plácido, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a iniciativa de vir para Portugal e de investir em Portugal, sejam membros da União Europeia ou fora, é uma iniciativa bastante pertinente. Até porque o nosso país é um país que reúne várias qualidades em simultâneo, nomeadamente a ótima localização que Portugal tem. Portugal tem uma localização privilegiada, acede a vários mercados relevantes. É uma porta para a África, é uma porta para os países de língua portuguesa que estão no continente africano, tal como também é uma porta para a América Latina, nomeadamente Brasil, que é um país de língua portuguesa também. Por outro lado, Portugal está, eu diria, no cruzamento de 3 continentes. É a porta para a Europa, está entre a África e entre a América do Sul. Além da excelente localização que Portugal tem, também somos um povo com excelentes competências. Mais de 60% da população fala pelo menos uma língua estrangeira. As nossas escolas ensinam o inglês, que é obrigatório a partir do ensino básico, primário, mas além disso, o espanhol e o francês também são línguas bastante faladas pelos portugueses, o que facilita a comunicação e a recepção dos estrangeiros em Portugal. Além disto, Portugal também tem uma força de trabalho fantástica, disponível, flexível,
os nossos cursos em áreas de engenharias, ciências, gestão, matemáticas, entre outros, são reconhecidos lá fora, o que é uma mais-valia para quem precisa de competências técnicas no nosso país. Ou seja, com estas todas componentes do foro profissional e de excelentes anfitriões que nós somos, além disso, Portugal também é um país onde a qualidade de vida está acima do normal da maior parte dos países e é excelente em termos de segurança, clima e recebemos muito bem. Portanto, de acordo com o desafio que o doutor nos colocou, eu diria que é uma excelente iniciativa Viva Portugal. Mas indo um pouco mais à questão dos incentivos. Quando esta decisão é tomada por algum cidadão estrangeiro, ele pode dirigir-se diretamente ao ICEP. O ICEP é a agência responsável pelo acolhimento de todos os projetos de investimento estrangeiro em Portugal e, após receber e perceber qual é a área de atuação, aí então faz o seu posterior encaminhamento para outras entidades em função do perfil do projeto. O que é que significa o seu posterior reencaminhamento? É que vai muito depender do que é que pretende fazer. Significa que, dependendo da área de negócio que pretende investir, depende do organismo que o irá receber, acompanhar e ajudar a implementar o seu negócio. Pode ser um negócio na área da indústria, do comércio, serviços, agricultura, turismo ou inclusive um projeto misto. Eu, quando falo de um projeto misto, refiro-me, por exemplo, a uma plantação agrícola com turismo incorporado, ou uma empresa da área comercial, mas que também tenha a prestação de serviços associada. Isto significa que, dependendo do tipo de projeto, depende da entidade que regulamenta e que poderá dar aqui algum apoio para poder levar em frente as candidaturas aos incentivos. Uma outra mais-valia em investir em Portugal são os incentivos ao investimento que o nosso país oferece. Há uma panóplia vasta em áreas de atuação. Nós temos uma administração central, denominada o Compete 2020, que foi criada em 2014 e que é realmente uma administração central, é uma instituição de referência na concessão de incentivos e que promove a competitividade, a internacionalização e a consolidação das vantagens competitivas das empresas. E voltando aqui à questão de chegou a Portugal agora, nós temos empresários que chegam a Portugal agora e que pretendem investir, a oferta de incentivos ao investimento não é muito vasta neste preciso momento. Porquê? Porque estamos no final de um quadro comunitário, do 2020, e estamos a aguardar a abertura de novas candidaturas. Mas como exemplo dos incentivos ao investimento e como exemplo das oportunidades que as empresas podem obter por forma a crescer, eu também diria que presentemente as empresas estão-se a reinventar, mas isso já é uma outra questão. Tivemos este ano, em plena pandemia, um incentivo ao investimento que tinha o nome de Inovação Covid-19. Qual era o propósito desta candidatura? Era incentivar investimentos para a criação ou introdução de melhorias significativas de produtos ou processos ou sistemas pertinentes no contexto do combate ao Covid. O incentivo era fantástico, era um incentivo de 80% a fundo perdido e com a possível majoração de mais 15%, ou seja, as candidaturas, as empresas tinham a possibilidade de investir e receber a fundo perdido o chamado subsídio não reembolsável no valor, na percentagem de 95%. Caso o prazo de execução era de 2 meses e caso cumprissem com o timing de execução. Ou seja, incentivos ao investimento, nós temos, este é um exemplo de um que tivemos este ano e que foi fantástico e ajudou aqui as empresas a reestruturarem-se e a fazer face à pandemia. Os incentivos ao investimento baseiam-se basicamente em 3 pontos fundamentais, que é a qualificação, a inovação e a internacionalização. Quando falamos de candidaturas à qualificação, estas têm por objetivo reforçar a capacitação empresarial através da inovação, aplicando novos métodos e processos organizacionais e incrementando aqui a flexibilidade e a capacidade de resposta no mercado global.
Em relação à inovação, por exemplo, ainda em relação à qualificação, normalmente isto são linhas que têm como aplicações relevantes as criações de marca, de design, o desenvolvimento e engenharia de novos produtos, a economia digital, a formação profissional, a contratação de RH, tudo aquilo que vai qualificar ainda mais a forma que a empresa tem de trabalhar e de operacionalizar. Em relação à inovação, a inovação, as candidaturas aos projetos de inovação são candidaturas que visam promover a inovação empresarial, nomeadamente novos produtos ou novos serviços ou novas formas de produzir. Pode ser um novo produto, como pode ser uma nova forma de produzir aquele produto. Daí o seu nome, inovação. E a internacionalização, uma vez que é um cidadão estrangeiro e que chega a Portugal, este tipo de candidatura se calhar também pode ser interessante. Porquê? Porque eventualmente conhece o mercado do país de onde vem, provavelmente tem contactos do país de onde vem e criar uma unidade de produção em Portugal, criar uma empresa em Portugal, provavelmente vai ter formas de vender esse produto ou vender esse serviço para o país que está lá fora de onde veio. Estas medidas de internacionalização apoiam despesas relacionadas com o incremento à exportação, nomeadamente a prospecção de clientes, a publicidade, campanhas de marketing, a presença em feiras também é comparticipada e, portanto, para quem vem de fora, se calhar é uma mais-valia juntar aqui 2 pontos de tipos de candidatura que pode sempre ser feita. Uma vez que chegou a Portugal, e eu não sei em que zona do país pretende sediar-se, posso lhe dizer que existe uma candidatura atualmente aberta e que há de estar aberta, ou pelo menos a previsão é de estar aberta até ao final de dezembro, que é de inovação produtiva, mas para territórios de baixa densidade. O que é que isto quer dizer? Que se tiver tempo, estamos a dizer que temos aqui, e eu levo o desafio a sério, que chegou a Portugal agora e se tiver tempo, até ao final de dezembro, consegue candidatar-se, caso pretenda sediar-se numa zona de baixa densidade, tem a possibilidade de se candidatar à inovação produtiva. Visa a criação de um novo estabelecimento, portanto, está enquadrado neste primeiro, em que o objetivo é aumentar o investimento empresarial em atividades inovadoras, produtos ou processos. Quando falamos em atividades inovadoras, estamos sempre a referir que pode ser um novo produto ou um novo processo de produção. São investimentos entre 75 mil euros e 25 milhões, portanto, tem aqui uma baliza, digamos assim, de dimensão simpática. Não estamos a falar de uma muito pequena nem grande, ou seja, dá para vários tipos de empresas poderem se candidatar. E o incentivo nesta candidatura especificamente pode ir até 75% das aplicações relevantes do investimento elegível. Vai-se compor em 2 vertentes. Metade deste incentivo é fundo perdido, o chamado incentivo não reembolsável, e a outra metade, os outros 50% do valor total, é recebido através de um empréstimo bancário sem juros associado a um instrumento financeiro financiado pelo Portugal 2020. Portanto, antes de se sediar, convém sabermos exatamente e analisar aqui um pouco o que é que será mais vantajoso. Neste tipo de candidaturas, são elegíveis todo o tipo de atividades económicas, com especial incidência aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis. Mas isto é uma coisa que faz parte do nosso Portugal 2020, é a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis. Além da inovação produtiva, este que acabei de referir, estamos a aguardar uma nova medida, que foi anunciada no início deste mês, no início de novembro, e que irá ser lançado brevemente. O brevemente não consigo precisar se é dentro de uma semana, se é até ao final do ano, mas aguardamos que seja lançado brevemente, que é o Programa de Apoio à Produção Nacional, com uma dotação de 100 milhões para cofinanciar projetos de micro e pequenas empresas.
Este tipo de programa tem como objetivo apoiar a digitalização das empresas, apoiar a pequena compra daquela máquina que já está envelhecida e que precisa de ser substituída. São pequenos projetos de investimento, mas que capacitem as empresas à sua produção. Destina-se essencialmente a micro e pequenas empresas, mas na área de turismo e indústria. E o que é que ela apoia? Ela há de apoiar investimentos em máquinas, equipamentos, sistemas de qualidade, sistemas de certificação, mas participação em feiras também. Esta medida é uma medida que dá a sensação que é aqui um bocadinho um mix entre qualificação e internacionalização. Isto porque realmente as empresas precisam de aumentar a sua produção e é isso que se defende aqui com este tipo de medidas. O valor do incentivo é de 50% a fundo perdido, é um incentivo não reembolsável. No entanto, caso o investimento seja realizado em territórios de baixa densidade, é um incentivo que tem uma majoração de 10%, ou seja, não de 50%, mas 60%, caso seja localizado em territórios de baixa densidade. O que me parece que, mais uma vez, temos que avaliar qual a localização do investimento que pretende ser efetuado. Além deste incentivo, que esperemos que surja brevemente, e penso que mais estão para vir, uma vez que temos o Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026, e o qual irá comportar várias medidas que irão incentivar a economia, bem como temos o início brevemente do novo quadro comunitário, que é o 2030. Este quadro comunitário vai voltar a ter eixos, como prioridade, eixos que já estavam contemplados no 2020, nomeadamente a inovação e o conhecimento, que é assegurar as condições de competitividade empresarial, o desenvolvimento da base científica e tecnológica, e, portanto, já fazia parte e vai continuar a fazer parte. E um outro eixo também extremamente importante, que é a qualificação, a formação e o emprego. Isto para assegurar a disponibilidade de recursos humanos com as qualificações necessárias ao processo de desenvolvimento. Falando em emprego, eu não sei qual a perspectiva ou a necessidade que irá ter ao chegar a Portugal e ao dar início à sua atividade, mas falando em emprego, também é bom dizer que neste âmbito existem incentivos disponíveis atualmente, caso necessite ou caso pretenda o recrutamento de capital humano para a atividade que vai desempenhar. Sobre a gestão do IFP, temos aqui uma medida simpática, que é o ativar.pt, neste momento é o nome que lhe é dado, mas é um tipo de incentivo que, de uma forma geral, ele abre, fecha, mas de uma forma geral tem-se mantido, que trata de um apoio aos estágios profissionais. Esta vertente de estágios profissionais é um apoio de inserção de jovens no mercado de trabalho ou reconversão profissional de desempregados através do desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho. É bom salientar que os estágios profissionais não são empregos que nós estamos a dar, são oportunidades de experiência prática em contexto de trabalho. Principalmente para jovens que estão à procura do seu primeiro emprego ou para pessoas que necessitem de voltar a ser colocadas no mundo do trabalho. Esta comparticipação à empresa é de 80% do valor base da remuneração, mais o subsídio de alimentação e mais seguro de acidentes de trabalho, isto por um período de 9 meses. O que é que isto quer dizer? Que ao efetuarmos, ao nos candidatarmos a estágios profissionais, temos aqui uma oportunidade simpática de dar formação a alguém, de dar oportunidade a alguém e, por outro lado, temos 9 meses para formar esse indivíduo, essa pessoa, numa mais-valia para a nossa empresa. Caso estes 9 meses terminem, caso essa formação tenha corrido bem e esteja dentro de tudo aquilo que nós estávamos à espera, nós e o estagiário, se optarmos por efetuar um contrato sem termo,
iremos receber um incentivo. Neste momento, o montante é de 3.072 euros. Portanto, estamos a falar de 9 meses de formação profissional que temos a oportunidade de dar, e durante estes 9 meses nós ainda somos incentivados a continuar a trabalhar com a pessoa. É uma forma muito simpática de dar formação no contexto de trabalho e criar oportunidades de ficarem a trabalhar connosco. Além desta medida, temos isto no âmbito de capital humano. Temos um incentivo à contratação de recursos humanos altamente qualificados para PMEs. Este incentivo é diretamente à contratação por parte das empresas de recursos humanos altamente qualificados, neste caso com um grau académico de nível igual ou superior a 6. O que é que são graus académicos de nível igual ou superior a 6? Estamos a falar de licenciados, mestres, doutorados ou pós-doutorados. Temos muitas áreas em que realmente é uma mais-valia contarmos com quadros especializados nas nossas empresas, pois o know-how é completamente diferente e é uma mais-valia. Há aqui uma sinergia enorme entre uns e outros. Portanto, este tipo de incentivos é por 36 meses. Estamos a falar de uma comparticipação de 50% sobre o valor de base contratual e por 36 meses. Também me parece que é muito simpático. Só há aqui mais um pormenor em relação a este. É que destina-se a áreas de baixa densidade, mais uma vez. Terminando aqui, não me querendo alongar muito mais em relação aos incentivos, eu diria que de uma forma geral o nosso país tem sempre linhas de apoios para as empresas e para os empresários, quer os que venham de fora, quer os que cá estão já e que praticam as suas atividades cá. E nas várias vertentes, há sempre algum tipo de incentivos nas várias vertentes, principalmente incentivos ao investimento e incentivos ao emprego. Não se trata de linhas que estão permanentemente abertas, pois são condicionadas à dotação orçamental. Abrem umas, fecham outras, mas há sempre algum tipo de linha que nos ajuda. Caso as linhas que neste momento estão abertas e que estão disponíveis não vão de encontro às necessidades que estamos à procura neste momento, eu acredito que brevemente vai haver mais, e eu penso que vai haver muita coisa a partir do final deste ano, principalmente início de 2021. E com certeza o irão ajudar a implementar o seu negócio neste país fantástico. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Dr. Carlos Plácido. Boa tarde, doutora Cláudia Caramelo. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Antes de começar a minha apresentação, queria agradecer o convite Nacional do Negócio. No seguimento é de facto importante vermos aqui o nosso país como um todo, não é? As várias potências que eles têm, não só a nível do negócio, mas também do país em si. Já foi abordado de facto que nós estamos aqui numa localização privilegiada e saliento o facto de estarmos perto de uma grande potência que é os Estados Unidos da América em relação aos países da Europa. Também temos, tal e qual como a doutora Cláudia referiu, uma potência a nível de trabalho e qualificada, de qual é em muitos casos reconhecido esse trabalho desenvolvido por portugueses. Também acho muito importante referirmos que é um país muito seguro. Aliás, em 2016 foi considerado o 5º país mais pacífico do mundo pela Global Peace Index. E outra vertente ligada mais ao negócio é que, de facto, como membro da União Europeia, nós defendemos o mercado livre com a abolição de fronteiras, permitindo a livre circulação de pessoas e bens. Aqui a minha intervenção vai ser mais no sentido dos benefícios fiscais associados ao imposto.
porque de facto é uma das perguntas que nos é feita é quando uma empresa ou quando um cidadão se desloca para Portugal, que tipo de impostos é que tem e o que é que há de incentivo de forma a atenuar esse imposto. Começamos por referir aqui, através deste gráfico, que representa a despesa fiscal em percentagem do PIB, e reparamos que, de uma forma geral, a despesa fiscal representa, em traços gerais, claro, a totalidade das receitas tributárias a que o Estado renuncia com base nas políticas que são assumidas como tal. E nós verificamos que de 2016 a 2019, este gráfico tem como fonte o relatório de despesa fiscal 2019, e verificamos que há aqui um acréscimo de 0,6 pontos percentuais no PIB, no total da despesa relacionada aos impostos. E claro, como podemos ver aqui no gráfico, o primeiro imposto, ou melhor, o que tem um maior impacto é de facto o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Seguindo-se o IRS e o IRC, que é o imposto sobre as pessoas singulares e pessoas coletivas, as empresas. Na nossa vertente, que neste caso será importante abordarmos, será os incentivos, que são os benefícios fiscais que o Estado criou para as empresas, e da qual nós conseguimos verificar que eles podem ser desagregados em várias vertentes, seja através da redução do próprio imposto, seja a atribuição de isenções, seja através de taxas preferenciais, entre outros. Também são desagregadas por vários tipos, conforme podem ver aqui no gráfico: assuntos económicos, proteção social, entre outros. Na parte da vertente das reduções do imposto, deduções à coleta, através da isenção, verificamos aqui pelo gráfico que entre 2016 e 2019 teve um aumento de 14,4%, sendo de facto as deduções à coleta, ou seja, as deduções ao imposto de uma forma geral, e as isenções que têm um maior impacto na economia. Posso, de facto, destacar aqui algumas situações que vamos já abordar, mas na parte das isenções podemos encontrar pessoas coletivas de utilidade pública e de solidariedade social, mas também temos sociedades de capital de risco, investidores de capital de risco. Nas taxas preferenciais temos, de facto, as entidades que estão sediadas no interior, as entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira, a taxa reduzida de derrama, que é o imposto localizado para os municípios. E só para, de facto, terminar esta parte, verificamos que só em 2018 atenderam os benefícios fiscais a 912 mil milhões de euros. Então, conforme eu já referi, nós podemos ter aqui, de facto, incentivos e benefícios às empresas, em que os benefícios à empresa visam, tal e qual como já te foi referido, o incentivo, a investigação e o desenvolvimento, a manutenção e criação de postos de trabalho, bem como procurar também descentralizar as empresas. Como sabemos, em Portugal temos uma tendência a centralizar as empresas mais no litoral. Também temos para os singulares, de forma a que eles tendem a ficar e a sediar-se em Portugal e, por outro lado, também a não abandonar o país. Também, ultimamente, tem-se incidido mais de forma a tentar resgatar quem em tempos emigrou, por diversos fatores económicos também e não só. Então, desta forma, o Estado tem criado incentivos de forma a que consigamos acatar mais valor acrescentado para o país.
Aqui, como vimos no gráfico anterior, reparamos que o impacto maior na despesa fiscal eram, de facto, os benefícios fiscais associados à dedução à coleta e também da isenção. Abordaremos, de facto, os incentivos que têm mais interesse atualmente pelas empresas, que é as deduções à coleta, ou seja, as deduções ao imposto diretamente, da qual vamos salientar esses 4 benefícios que eu vou apresentar. Temos, de facto, o RFAI, que é o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, e que ele tem uma vertente particular que se destina a determinadas áreas. E as despesas relacionadas com o investimento serão apoiadas através deste benefício, reduzindo o seu imposto. Algumas áreas específicas destes incentivos são a indústria extrativa, a indústria transformadora, consultoria e programação. Também temos atividades de investigação e desenvolvimento. Este incentivo está muito associado às regiões, a determinadas regiões, ou seja, vai ser, o montante do benefício vai ser por região. Pode ser aplicado tanto por micro, pequenas e médias empresas, como grandes empresas, sendo que os deveres de cada uma irão variar de acordo com as suas categorias. Também visa proporcionar criação de pós-trabalhos e a sua manutenção. No CEFEI, que, conforme vê no gráfico, temos aqui uma percentagem reduzida, mas isso deve-se ao facto dos valores que são apresentados referirem-se ao período de tributação de 2018, uma vez que ainda não existem dados estatísticos determinados para 2019, fruto também dos encerramentos das empresas este ano ter sido alargado. O CEFEI que estamos a ver no gráfico diz respeito ao crédito fiscal extraordinário ao investimento que foi aprovado em 2013, mas como na sua maioria os benefícios fiscais têm uma vigência de 5 anos, este seria o último da sua aplicação. Contudo, atendendo a que foi de facto um benefício que teve grande atração nesses anos, foi criado agora com o orçamento suplementar para 2020, o CEFEI 2. De facto, este incentivo tem uma vantagem relativamente aos outros, que não limita a área de atuação, ou seja, pode ser solicitado por qualquer área do mercado. E visa apoiar o investimento em ativos afetos à exploração. A única vertente que tem que ter em consideração é que, de facto, esses investimentos têm que ser feitos desde julho de 2020 e terão que ser feitos, então, até junho de 2021. Esta dedução pode ir, de facto, até 70% do valor do imposto das empresas. Visa também uma manutenção do emprego associado a estes períodos. Na DLRR, que é a dedução por lucros retidos e reinvestidos, tem como finalidade reter os lucros das empresas com vista a que possam ser aplicados em investimento. É aplicado a micros, pequenas e médias empresas e tem uma duração, uma aplicação para 4 anos a partir deste ano. Há uma alteração também pelo orçamento suplementar. Ou seja, por exemplo, reservas retidas agora em 2020 poderão ser investidas até 2024. Temos então aqui o SFID 2, que é o Sistema de Incentivos Fiscais e Investigação e Desenvolvimento Empresarial. E este incentivo, tal e qual como o nome indica, dirige-se principalmente às atividades de investigação e desenvolvimento, que por norma têm que estar reconhecidos pela Agência Nacional de Inovação. Isto visa apoiar despesas com investigação, com vista à aquisição de novos conhecimentos científicos e técnicos. Também despesas de desenvolvimento, através da exploração de resultados de trabalhos de investigação científicos, técnicos e melhoria também de processos de fabrico das indústrias. Este incentivo tem uma particularidade que apoia empresas
residentes em território português, mas também a não residentes que tenham um estabelecimento estável neste território. E as despesas realizadas serão compreendidas entre 2014 e 31 de dezembro de 2025. Associado às empresas, na sua maioria, uma empresa de facto precisa de incentivo a nível dos próprios trabalhadores e precisa de ter mão de obra associada. E de tudo que nós encontramos em Portugal, além de incentivos através do IFP, outros, conforme a doutora Cláudia Cramel referiu, também existem benefícios a nível fiscal para os cidadãos, o qual nós conseguimos encontrar e são de facto importante destacar estes que eu vou referir, sendo que haverão uma variedade de incentivos apropriados, sendo que neste momento os que nos de facto chamam mais a atenção serão estes. Que temos aqui previsto aqui é o programa Semente, que visa apoiar o investimento dos cidadãos a investir o capital das micro e pequenas empresas, as chamadas startups. E podemos encontrar aqui outro, que é o regime fiscal de residentes não habituais, que visa atrair para Portugal residentes que exerçam atividades de elevado valor acrescentado. E o benefício que estas pessoas terão será, de facto, uma redução da sua taxa de imposto associada aos rendimentos obtidos, tanto rendimentos obtidos em Portugal, como rendimentos obtidos no estrangeiro. Este regime fiscal dos residentes não habituais poderá ser aplicado tanto a residentes a portugueses, que entretanto saíram do país, como também a não residentes, ou seja, que nunca residiram em Portugal. Contudo, desde que tenham deixado de ser residentes em Portugal, no caso dos portugueses, antes de 2015. Este incentivo dos residentes não habituais é aplicado aqui por um período de 10 anos consecutivos, desde que mantenham-se cá a residir. Temos então aqui o programa Regressar, que este sim é dedicado mais aos imigrantes, aos cidadãos que deixaram o país, também antes de 2018. Este programa iniciou em 2019 e terá como objetivo, este ano, com o objetivo de quem regressar para Portugal até final de 2020 irá ter um benefício neste ano, 2020, ou seja, sobre os rendimentos de 2020 e também nos 4 anos seguintes. E temos, de facto, aqui um outro incentivo, que é, eu chamei-lhe de jovens ativos, no sentido de que é um benefício que foi introduzido neste ano, de 2020, pelo Orçamento de Estado, e que de facto é um importante passo para Portugal no sentido de tentar incentivar os jovens e principalmente jovens com elevado valor acrescentado de áreas específicas das quais são muito necessárias em Portugal, mas por um fator que poderemos chamar os salários não ser tão apelativo, têm uma tendência muitas vezes de se deslocarem para fora de Portugal. Este incentivo compreende-se os jovens entre os 18 e os 26 anos e que, após terminarem o seu ciclo de estudos, que tem que ser num grau superior, igual ou superior ao nível 4 dos quadros nacionais de qualificações, têm uma parte do seu rendimento da qual estão isentos de IRS. Isto é um importante passo porque, de facto, os jovens que entram no mercado de trabalho têm, de facto, uma carga fiscal, não só os jovens, mas todos, mas neste facto, para os jovens que estão a começar, é, de facto, um alívio da sua carga fiscal.
Eu agora abordaria aqui benefícios e incentivos que estão de facto relacionados com a região do interior, da qual é de facto importante dinamizarmos o país como um todo e não determinadas zonas do país. E de facto o Estado tem estado atento, porque este incentivo não é propriamente recente, mas de facto é preciso, na minha ótica, mais para dar a estes locais. Contudo, as empresas têm que ter em consideração que, se deslocarem, se forem criadas empresas para estas zonas do interior, têm de facto benefícios, ou seja, elas têm uma taxa especial de imposto, da qual têm uma vantagem competitiva nesse aspecto face a outras empresas que estão sediadas no litoral. De facto, o nosso país não é assim, não tem dimensões de forma a que as distâncias sejam um fator prejudicial. De facto, as nossas distâncias do interior para o litoral são reduzidas. Isso é uma vantagem para quem quiser, de facto, aproveitar, inserindo as suas empresas na área do interior. Associada às empresas, também os próprios cidadãos têm, de facto, incentivos. Quem se deslocar para residir nas zonas do interior ou estudar tem uma dedução especial, tanto na dedução no que se refere às rendas e também a nível da educação. Saliento também que foi replicado, no Orçamento de Estado de 2021, também o Programa de Valorização do Interior, de forma a que cada vez mais se consolide esta necessidade e seja visto como uma mais-valia para as empresas, apesar de até agora não termos visto que tenha tido um grande impacto, porque ainda não está de tal forma interiorizado como uma mais-valia, apesar de muitas empresas e muitos empresários assim o considerarem. E acho que devem de facto considerar isso e ponderar sediar-se nessas zonas como sendo uma mais-valia para a empresa, de forma que vê de facto o seu imposto reduzido e da qual poderão eventualmente desenvolver na mesma a sua atividade. E também acho importante no sentido de pensarmos que, com esta situação que estamos a atravessar da pandemia, da doença Covid-19, verificamos uma alteração do paradigma, no sentido de cada vez mais as empresas têm que se fazer valer das tecnologias de informação para desenvolver a sua atividade e também os colaboradores a conseguirem trabalhar através de sítios remotos. Isto acaba por ser uma vantagem a estas zonas, porque de facto eles vão conseguir trabalhar, nomeadamente quando estamos a falar de áreas de serviços, de contabilidade, consultoria, conseguem trabalhar de zonas do interior, as empresas podem estar no interior, podem residir no interior e com certeza estar em contacto com todo o país e, mais além, neste caso, com o mundo, com países a qual eventualmente poderíamos ter parceria. E passo a minha palavra ao Dr. Carlos Plácido. Muito bem, obrigado. Conseguem-me ouvir? Sim. Pronto, só dizer-vos que há bocado na intervenção da doutora Cláudia Caramelo tive aqui um pequeno problema técnico que eu deixei de ouvir. Fiquei muito triste por não conseguir ouvir a sua intervenção toda. Agradecer também a intervenção da doutora Daniela, muito esclarecedora também. Mas eu queria tirar aqui mais umas dúvidas relativamente aqui a um ponto com a doutora Cláudia. No contexto profissional, com aquilo que eu me vou deparando junto das empresas, um dos problemas que se levantam com a questão dos incentivos tem a ver com as candidaturas. Tem a ver normalmente com a confusão que existem nos vários momentos de uma candidatura. E por vezes o momento
principal e quando se concentram os maiores esforços normalmente e que as pessoas olham para elas com alguma dificuldade é o momento da preparação da candidatura. E eu queria lhe pedir aqui uma ajuda, como sei que é especialista nesta matéria e que nos podia esclarecer a todos as fases que uma candidatura tem, quais são os momentos mais solenes da candidatura, na sua opinião também, qual é os esforços que os vários intervenientes numa candidatura devem ter, porque a candidatura não acontece só no momento em que a fazemos. Ela vai acontecendo ao longo do tempo, até a sua conclusão. Penso eu que será assim, que será a situação mais importante. E por vezes aquilo que nós fazemos no início, muitas vezes é transformada no fim como uma má candidatura. Eu conheço casos de pessoas que não tinham problemas nem financeiros nem económicos antes de fazer uma candidatura comunitária e depois de fazerem a candidatura comunitária e no fecho da candidatura ficaram muito piores do que estavam no início. Vários casos, alguns deles até quase deram situações de liquidação de sociedades por causa dessas questões das candidaturas. Aquilo que é uma alegria no início, volto outra vez, aquilo que é uma alegria no início de se construir uma candidatura para transformar um negócio, transformar uma empresa, no fim é um pesadelo no fim, em muitos casos. Aquilo que eu lhe queria perguntar e esclarecer-nos a todos, na sua opinião, quais são os momentos solenes, o que é que os investidores devem acautelar, que preocupações devem colocar e a importância também da escolha da equipa de consultores e de estarem todos envolvidos para que no final não seja um pesadelo, mas seja um momento de culminar de alegria relativamente a um caso destes. E, portanto, o que lhe pedi era neste momento que nos tentasse, de alguma forma, elucidar nesta questão das candidaturas, porque estamos a atravessar o adaptar, estamos a atravessar o apoiar, vamos atravessar o quadro 2030 e, de alguma maneira, deixar bem claro a todos os cuidados que devemos ter todos relativamente a esta situação das candidaturas. Doutora Cláudia. Sim, obrigada pela questão, porque inclusive eu acho que é uma questão extremamente importante e pertinente isto no mundo empresarial e em tudo o que diz respeito aos incentivos. Normalmente o empresário, o consultor não direi, mas o empresário pensa ou julga ou sente que a aprovação de uma candidatura é o conseguir, já está. E não é. A aprovação de uma candidatura é uma fase, é uma etapa no meio de todas as etapas. Eu diria que está no meio, porque ao questionar quais as etapas mais importantes de uma candidatura, para mim é a primeira, que é o pré-enquadramento, mas vai desde aí até ao final. E nós não podemos penalizar, não podemos esquecer nenhuma fase de uma candidatura, porque há um mínimo sinal, há um mínimo pormenor que não vamos de encontro com o que é suposto, a candidatura pode realmente ficarmos sem ela, chumbar, ter que se devolver. Ou seja, quando uma empresa tem uma ideia, tem um propósito, tem um objetivo, deverá solicitar ajuda para fazer um pré-enquadramento à candidatura. O que é que quer dizer um pré-enquadramento? Um pré-enquadramento é tentarmos perceber quem é a empresa, qual é o historial, qual é a experiência que tem, qual é a intenção que tem, qual é o objetivo, ao que é que pretende propor e a seguir passarmos para a parte mais técnica. Situações regularizadas, situações de dívidas regularizadas perante a nossa autoridade tributária, segurança social, todas essas situações que são normais. Verificar qual é a CAI, porque a CAI da empresa, a atividade específica da empresa pode não se adequar àquela candidatura específica e vamos estar a elaborar uma candidatura que não vai surtir efeito. Qual a localização, que também já falámos nesse pormenor. Ou seja, é feito um pré-enquadramento e perceber se sim, se isto tem, desculpa a expressão, pernas para andar ou não. A partir do momento que tem, começa-se a preparação da candidatura. E aí é delinear com o promotor
qual a estratégia de implementação. É extremamente importante. Não é só eu dizer, eu quero comprar X máquinas, eu quero expandir para o exterior, eu vou vender mais X produtos. Tudo bem, mas é preciso sabermos como, quando, com que meios e quais as fontes de financiamento de um projeto. Também é extremamente importante sabermos quais as fontes de financiamento que nos vão permitir levar em frente esta candidatura. Além disso, por exemplo, aqui em relação às fontes de financiamento, eu acho que e há pormenores que eles devem começar a ser preparados mesmo antes de sabermos se a candidatura vai ser aprovada ou não. Dou-lhe o exemplo que falei há pouco do incentivo que houve este ano ao Covid. O incentivo, a inovação ao Covid-19, era um incentivo que ele era majorado caso fosse concretizado no espaço de 2 meses. 2 meses para uma aprovação financeira numa instituição financeira, e muitas vezes grande parte dos nossos projetos de investimento passam porque a fonte de financiamento, seja parte, seja total, mas pelo menos parte, passe por uma instituição financeira. 2 meses para a aprovação, recebermos esse financiamento e concretizarmos é muito pouco tempo. Ele tem que estar apalavrado antes, ele tem que estar negociado antes. Nós temos que saber qual é o banco que nos vai dar a mão, qual é a forma como pode ser um banco, mas pode haver várias formas, várias fontes de financiamento bancárias que nos permitam concretizar o nosso projeto, e eu não posso começar a tratar disso no dia que sei que a candidatura é aprovada. Convém começar antes, porque caso ela seja aprovada, eu tenho um curto espaço de tempo para correr. Eu diria que preparar uma candidatura até ser aprovada é reunir peças de puzzle. É um puzzle que nós vamos criar, estruturar, encaixar e apresentar como este é o desenho que nós estamos dispostos a fazer e que vai ser uma mais-valia para a minha empresa, e se é para a minha empresa, é para a economia em geral, porque eu estou a contribuir e vou contribuir ainda mais, porque eu quero crescer. Doutor, deixe-me só interrompê-la. Agora, não perca o seu raciocínio, mas acha que no contexto atual, no prazo entre a abertura de uma candidatura e o prazo em que nós temos que a submeter e entregar, quando está toda a gente à espera, com recursos limitados, toda a gente está a trabalhar muito mais cedo e não há uma lei, não há nada que oriente, estamos aqui, não estamos nesse digamos assim, pré-estabelecer esses requisitos com leis que, por exemplo, nós não sabemos, está-se a prever que se abra uma candidatura até ao final do ano relativamente a determinadas verbas, e não há uma forma das empresas se organizarem, uma estratégia mais de médio prazo. Andamos todos muito a correr nesse pré-puzzle. Desculpa estar a interrompê-la nesta fase, mas acho que era a parte inicial, porque muitas vezes o atropelo da fase inicial por força destas questões das verbas e dos prazos. É isso que eu interrompia só por causa disto, só para... Eu gostei da interrupção, até porque a partir do momento em que nós temos conhecimento que vai haver ou que vai dar início a algum tipo de candidatura, como por exemplo agora sabemos que brevemente vai aparecer a qualidade produtiva, quem tem intenção de, ou quem tem algum projeto pensado ou com a intenção de concretizar, poderá, eu até diria deverá, começar já a planear. Exatamente porque o tempo urge e fazermos... Eu não sou apologista de fazer coisas em cima do joelho, não sou. Eu gosto de trabalhar de forma planeada, pensada e antecipada. Inclusive, neste momento, de acordo com todos sabemos que está o nosso fantástico portal 2020, que sempre funcionou bem, mas neste momento não está fácil, elas devem ser planeadas e preparadas com antecipação. Não sei se respondi à questão do doutor. Respondi sim. Respondeu. A minha questão tem exatamente a ver com isso, não é? É que normalmente, e agora como falou bem nessa questão da qualidade produtiva, isto devia ser uma coisa planeada com mais tempo. Quer dizer, eu acho que
o Estado devia definir as linhas orientadoras, deveria definir as fases, conforme já foi, mas nestes últimos tempos as coisas não têm corrido lá muito bem. Não é só com estes avisos do Covid, já anteriormente também não tinha corrido muito bem. Acho eu, pelo menos a minha percepção. Contraria-me se quiser, a minha percepção que eu tenho. Não, eu concordo plenamente. Mas principalmente neste ano de Covid, porque não me recordo de tantos prazos em que primeiro sai informação, a publicação sai não sei quantos tempos depois e, portanto, andamos aqui todos um bocadinho, mas eu direi, e não desculpando ninguém, nem acusando ninguém, eu direi que isto é graças à pandemia que todos estamos a viver e que estamos todos numa realidade indescritível. Mas haja oportunidades de candidaturas e espero que este ano não se repita, não é? Portanto, devemos sair desta situação brevemente. Mas eu gostaria de partilhar aqui uma coisa em relação às candidaturas, que graças à minha experiência profissional, deparei-me com muitas situações e que eu acho que é importante falar nisto. Normalmente, e como eu estava a dizer há pouco, quando uma candidatura é aprovada, eu não me estou a referir, e se calhar também, mas não me estava a referir propriamente a estas últimas que têm existido, que têm sido um pouco mais simples e de ajuda, inclusive à tesouraria, e um reforço graças à pandemia que estamos a ter. Estou-me a referir a uma candidatura, inovação, qualificação, portanto, normalmente quando as candidaturas são aprovadas, o empresário, o promotor, descansa. E diz, ok, foi aprovado, então agora eu tenho o meu tempo de... Mas, sinceramente, eu penso que os empresários deveriam continuar a ter apoio na consultoria neste âmbito, ou então eles próprios terem a experiência, o conhecimento que os ajude a não esquecer pontos importantes. Por exemplo, a partir do momento em que a candidatura é aprovada, há logo um adiantamento, considerado o primeiro adiantamento que eles recebem. Esse adiantamento é como uma ajuda, é como uma pequena força, digamos assim, para se iniciar o investimento. Depois, dependendo da candidatura, temos hipótese de mais um adiantamento, ou um pagamento final, ou há empresas que optam não fazer pedidos de pagamento intercalares e passam diretamente para os pagamentos finais, mas neste decorrer, há muita coisa que pode acontecer numa empresa, há muita coisa que pode acontecer numa candidatura. Por exemplo, eu tinha orçamentado adquirir máquinas, a máquina XPTO com um valor X porque estava orçamentado e realmente eu até pedi 3 orçamentos a 3 fornecedores diferentes, mas daquela máquina com aquelas características e, portanto, eu tinha tudo planeado. Mas, entretanto, o valor de mercado mudou. Ou, entretanto, o fornecedor já não está mais e não vende mais. Isto é um tipo de imprevisto que pode acontecer com uma candidatura. Por exemplo, as fontes de financiamento. Eu tinha previsto que uma das fontes de financiamento seria o financiamento bancário, mas alguma coisa aconteceu e eu não vou conseguir aquele financiamento naquele timing desejado. Eu não vou conseguir pôr a candidatura em prática. Outra coisa que também às vezes, e eu já me deparei várias vezes com situações destas e não consigo entender, forma de pagamento de faturas de investimento. Em pleno século XXI ainda há quem efetue pagamentos das faturas em dinheiro. Não pode. Não são consideradas como investimento realizado. Para eu ter o investimento considerado como realizado no âmbito de uma candidatura, eu tenho que ter fatura, pagamento e contabilização. São os 3 documentos, e contabilização correta, portanto, são os 3 documentos que vão comprovar que aquele bem existe e foi adquirido pela empresa. Ou seja, quando começamos a implementar, muitas vezes chegamos à conclusão que alguns dos investimentos previstos, esta é outra questão, também não fazem sentido. Pois não há nada como colocar na prática aquilo que nós pensamos. Por vezes, começamos a colocar em prática algumas coisas que estavam previstas inicialmente e chegamos à conclusão que não era bem assim. Eu tinha previsto a aquisição de 2 máquinas, entretanto saiu um novo modelo de uma outra máquina que faz a função daquelas 2 e que se calhar até é mais económico para a empresa adquirir só uma e não 2, se calhar até ter uma maior poupança energética. Neste tipo de situações, nós devemos comunicar sempre com a entidade que está com a nossa candidatura. Informar.
solicitar alterações à candidatura. Para quê? Por forma a quando chegar ao final, esteja tudo bem. A candidatura só termina quando o último pagamento está efetuado. Quando o último pedido de pagamento foi entregue, foi validado, foi auditado, está pago, e aí sim nós podemos respirar e dizer, está certo. Aquilo que o doutor estava a dizer há pouco, há imensas empresas que ficam em situação extremamente perigosa, frágil, para não dizer terrível, quando as candidaturas não terminam da melhor forma possível. O que tudo indica que vai ser uma mais-valia para a empresa, depois acaba por ser um pesadelo. E, portanto, há sempre maneira de contornar isto, que é fazer um ótimo acompanhamento desde o início até ao término completo do último bem que faz parte da lista dos investimentos. Muito bem. Passo a palavra ao doutor. Foi esclarecedor a sua questão, embora eu fiquei com muitas dúvidas das etapas ainda. Não fiquei totalmente esclarecido, mas isso é a minha opinião, porque conhecendo a realidade de algumas circunstâncias, as pessoas estão preocupadas muito mais numa fase inicial da entrega da candidatura da aprovação e depois logo se vê o resto. E não é assim. Não é assim, conforme ficou demonstrado no que me disse e na articulação entre os consultores e depois a parte organizativa interna da empresa. Isso é importante, e também e esse contacto com o organismo, neste caso o ICEP, ou o IAPMEI, ou a entidade que faz a regulação. Muito bem. Eu agora queria desafiar a Daniela a ajudar-nos aqui a criar aqui um caderno de encargos, vamos dizer assim, para os nossos governantes, de forma a conseguir atrair, na sua opinião, o que é que este governo, ou outro governo, os nossos governantes poderiam fazer para poder dinamizar mais o interior. Do ponto de vista das políticas fiscais, dentro daquelas que já nos foi falando também, na sua opinião, quais é que poderiam ser políticas fiscais, por um lado, amigas do ambiente, por outro lado, da captação de jovens e de recursos para o interior e de empresas? Dentro destas medidas que a Daniela nos apresentou tão bem há bocadinho, quais delas poderiam ser mais ambiciosas? Se há aqui alguma, ou faltasse aqui alguma articulação entre elas, o que é que acha que seria importante que os nossos governantes olhassem para que o país não fosse só um peso muito grande no litoral e no interior cada vez mais deserto, e como nós vamos vendo, cada vez vai ficar ainda mais deserto? E eu queria lhe pedir aqui uma ajuda, a ver se nos apontava aqui um intercâmbio, uma interligação de medidas neste sentido. Não só captar empresas, mas também captar quadros qualificados. E que medidas é que acha que sejam importantes para esta dinamização? Estas que conhece, ou outras, ou se há aqui alguma lacuna em algumas, ou alguma articulação? Não sei se a Daniela se quer pronunciar sobre isto, sem qualquer compromisso, porque se calhar o nosso primeiro-ministro nos vai ouvir, ou algum governante nos irá ouvir, e depois até pode tomar isso como bom. Lançava-lhe esse desafio, Daniela. Sim. De facto, pensarmos em medidas não é assim tão simples, porque face muito mais às situações em que atualmente estamos a viver. E neste momento, as empresas e o Estado tendem a pensar numa recuperação e estabilização e não só ou seja, e menos na evolução, apesar de inicialmente ser esse o plano estratégico, que era nós evoluirmos, mas na realidade neste momento precisamos é de recuperar e estabilizar, e assim para depois então meter mãos à obra para então arranjarmos aqui outras oportunidades. Contudo, é sempre importante referir que há sempre situações que nós sabemos que são demonstradas, são apresentadas e que chamam a atenção. E os mídias, de facto, é
uma porta aberta de comunicação para as empresas. E há muitas situações que as empresas não têm conhecimento, porque de facto, ou não estão de facto tão divulgadas, ou então não têm grande incidência. E eu vou dar um exemplo que depois vai ser usado na minha ideia, que é, neste momento, quando entrou as medidas no âmbito da atenuação do impacto da pandemia, foi criado um plano de formação, mas um plano de formação que ficou adormecido nos primeiros meses. E de facto, isso era uma mais-valia para as empresas e para os colaboradores. Em vez de ficarem retidos, muitos deles porque, fruto da sua atividade, não era possível fazer teletrabalho, poderiam ter aproveitado e de facto, valorizar o seu trabalho com formações paralelas, situações que no dia-a-dia muitas vezes fica esquecido pelas empresas. Nós sabemos de facto que elas devem e estão obrigadas a tal, a dar formação aos seus colaboradores, mas muitas vezes fica esquecido. Porquê? Porque, de facto, a rotina e a carga que cada empresa tem é muito pesada. Então, de forma a incentivar... Deixa-me interromper-lhe o raciocínio de propósito. Não acha que também as empresas sofrem com a complexidade dos diplomas legais, com a complexidade legislativa, de várias ilhas, de várias publicações de leis, alterações às leis, de várias... eu ditei mais para o lado da complicação das leis. Não serem leis mais simples, em que os empresários possam olhar para elas e os consultores possam ajudar, e que elas tenham uma estabilidade no tempo. Não sei se isso também poderá, por vezes, não ser aproveitado tão bem pelos empresários. Não sei se isso será assim, e a sua experiência, se calhar, podia nos ajudar a perceber também um bocadinho isso, se será esse o grau complexo deste tipo de leis relacionadas com os incentivos, não é? De facto, o Estado tem pensado nisso e tanto que houve uma reforma fiscal de forma a tentar estabilizar essas questões, essas alterações constantes de legislação e também a parte burocrática que elas ainda têm, apesar de cada vez estar a ficar mais desburocratizada. Agora, aqui a principal situação é que há organismos que podem ajudar também a que os empresários consigam ter acesso, seja consultores, seja através dos próprios contabilistas certificados e da Ordem, que está constantemente a apoiar os seus membros e, consequentemente, as empresas, porque os membros estão sempre associados a empresas e ao nosso tecido empresarial. E, de facto, neste momento, isso seria o ideal, mas neste momento o ideal será recuperarmos. E esta situação em que nós estamos e a necessidade constante de apoios face ao que vivemos, é muito difícil termos esta estabilidade, esta desejada estabilidade. Mas sim, acho que neste novo projeto que existe para 2020 e 2030, era desejável que exatamente os nossos governantes pensassem neste sentido, que é importante as empresas manterem um apoio, benefícios, projetos de uma forma constante, para que não pensem neste momento que será, eu tenho que, para ter este benefício, tenho que obrigatoriamente sediar-me em Portugal neste período, mas sim, sabem que a qualquer momento podem poder usufruir disso e não durante um período restrito de tempo, por exemplo. E associando àquilo que estava a dizer há pouco, é que no interior, principalmente, há muitas empresas que podem laborar neste momento no interior e podem aproveitar estas várias situações que há, como a formação, e também o nosso Estado pode, de facto, investir no interior de forma a atrair emprego, atrair economia, de facto, a que haja mais nichos de mercado do que não só concentrados em determinadas zonas. Muito bem.
Eu queria agora também chamar a Cláudia aqui para a nossa beira também. Estávamos aqui os dois só a falar. Eu também do lado dos incentivos, também vejo um grau de complexidade muito grande na legislação, no entendimento, e a legislação parece-me estar um bocadinho dispersa também. Isso pode condicionar um bocadinho digamos assim, o acesso a isto. Repara, se olharmos para o nosso tecido empresarial, que é constituído por micros e pequenas empresas, não é? Segundo os dados estatísticos, 95%, 96% são micros e pequenas empresas. Estão muito apoiadas muito em cima do contabilista certificado. E como nós sabemos, o contabilista certificado em muitas circunstâncias está muito do seu tempo ocupado em questões de prazos e de obrigações, e que não pode, e por vezes não está tão preparado, ou não está tão dentro da legislação como devia estar. Não acha que deveria haver aqui uma desburocratização de lei que regula os incentivos para ajudar as pessoas e os empresários a ter uma informação mais limpa e mais sistematizada? Concordo plenamente. Até porque, além de não ser fácil a interpretação, como se costuma dizer, ler não é juntar palavras, é realmente interpretar o que lá está escrito. Não é fácil, muitas vezes, para quem está habituado a lidar com o mundo dos incentivos, quanto mais para o empresário. E eu acho que é importante o empresário entender também o que é que está ali, até para haver uma questão de confiança com a entidade, com o consultor ou contabilista, portanto, com quem quer que seja, que lhe está a dar apoio na elaboração da candidatura. Outra questão que também me parece que seria muito importante era haver alguém. O doutor referiu aí os contabilistas. Os contabilistas têm uma ordem fantástica que apoia os contabilistas, mas caso o empresário necessite tirar algum tipo de dúvida ou algum tipo de apoio, a ordem também recebe o empresário. Nós não temos uma entidade, digamos assim, que receba, que esclareça, pelo menos não de uma forma fácil, nem de uma forma usual. E era muito importante o empresário poder perceber, entender, interiorizar o que é que está ali, e assim o trabalho de confiança é muito maior, porque muitas vezes o empresário não entende, o consultor explica, o empresário diz, não faz sentido. E, portanto, a leveza da informação deveria ser maior. Muito bem. Eu fiquei esclarecido com as vossas certezas e as minhas dúvidas. Eu não sei se haverá questões de quem esteja connosco a assistir. Se quiserem colocar alguma questão neste momento às nossas brilhantes oradoras, gostava que colocassem. Se não existirem questões, vou fazê-las eu, vou continuar a fazer eu as questões às nossas oradoras de hoje. Para já não temos questões, então vamos então continuar. Eu perguntava à doutora Cláudia se porventura, neste momento difícil que nós ultrapassamos, com esta bazuca que nunca mais chega, e que se calhar nem vem já, não é? Com esta circunstância toda, com uma economia ou com o dinheiro tão barato, que nunca tivemos dinheiro tão barato e que vamos ter para os próximos 5, 6 anos. O que é que a economia, o que é que os empresários podem esperar do lado dos incentivos para transformarem os seus negócios? Ou seja, para melhorar os seus negócios. Fala-se muito de digitalização, fala-se muito de transformação digital, e eu não consigo perceber muito bem nos incentivos onde é que a gente pode procurar os apoios para isso. E isso também era importante
não só nessa área, mas na área também do ambiente. Como nós sabemos, existem aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que agora as empresas têm todas que acompanhar. Eu precisava de perceber do seu lado e também do lado depois da Daniela, de onde é que o Estado, ou até de onde o Estado pode ir, dando esses apoios e quais os apoios e de que forma. Porque nós não podemos viver também numa economia de subsídio ou dependência. Isto é para uma fase e não para o futuro. Mas aqui é só para ajudar na componente da transformação mais acelerada dos negócios. Penso que é esse o objetivo dos incentivos, para acelerar mais rapidamente que o negócio se transforme. Não sei se estarei a falar bem ou se estarei a falar mal. Posso estar a não utilizar as palavras corretas. Mas deixava os vossos comentários às duas agora. Não sei quem é que quer abordar isto. Posso, doutora Daniela, importa-te? Não, pode à vontade. Posso começar? Eu gostei de um termo que usou, subsídio-dependência. Isso é uma coisa que já se ouve há mais de 20 anos no nosso país, mas eu não creio que seja isso que acontece, porque, da minha opinião. Já porque temos limites, neste momento, já há alguns anos, temos limites aos incentivos. Por outro lado, porque normalmente uma empresa precisa do incentivo hoje para se lançar. Precisa de um incentivo daqui a X tempo para se reestruturar ou para crescer, mas não vive disso. É simplesmente aquele apoio, aquele empurrão, digamos assim, que ajuda. Normalmente, quando uma empresa recebe 1, 2, 3 incentivos e está por conta própria, mas nós temos, como o doutor estava a dizer, Portugal, penso que são mais de 80% de microempresas que Portugal tem. Ou seja, há sempre algumas em linha para estar a receber incentivos. E realmente eu continuo a achar que é uma excelente ajuda, desde que haja honestidade naquilo que se pretende e naquilo que se quer fazer, é uma das melhores ajudas que as empresas têm para dar a volta. No entanto, atualmente não está fácil. Em março, quando esta pandemia começou, eu posso dizer aqui que das minhas grandes tarefas foi psicoterapia com empresas. Porquê? Para se reinventarem. Nós estamos numa fase de reinvenção. E graças a esta fase de reinvenção, nós tivemos aí um incentivo e na minha opinião, ele devia voltar e devia voltar com mais capacidade, com uma maior dotação orçamental para que as empresas consigam organizar-se e, tal como estávamos a falar há pouco, terem tempo para pensar e para se reorganizar, que foi o Ativar. Havia um para microempresas e havia um para PMEs. O das microempresas apenas incentivava, apoiava, digamos assim, a aquisição de bens para combater a pandemia. Máscaras, álcool gel, portanto, desinfetantes, mas o Adaptar PME, que não teve uma procura tão grande como o Adaptar Micro, era uma candidatura que já mexia ali um bocadinho no conceito. Nós temos, os empresários têm duas hipóteses, ou se adaptam um bocadinho a esta realidade, reinventam, estruturam-se, e que para isso os incentivos são fantásticos, ou então não vai ser fácil. E prevê-se assim, um timing não muito simpático na vida das empresas. Cada vez mais o online está a funcionar. Nós, neste momento, estamos numa feira internacional que sempre foi presencial e está a ter o modo online. Portanto, está tudo a passar para o modo online. Há muito negócio que, com ajuda, com incentivo, porque realmente as dificuldades de tesouraria das empresas neste momento é grande, mas com algum apoio, as empresas vão conseguir dar a volta. Desde vendas online, formas de entrega do produto ao cliente. Há uma série de formas, cada um na sua área de negócio, que poderá reestruturar-se. Nós tivemos casos de uma área de atividade que está extremamente afetada e que nestes últimos fins de semana, eles que não faziam entregas ao domicílio andaram a fazer entregas. Portanto, poderá, e eu gostaria muito que assim fosse, mas é só uma opinião minha, mais uma vez, que este tipo de incentivo voltasse por forma a que ajudem as empresas a reestruturarem-se.
Há muita forma de nós chegarmos ao cliente, temos é que ter tempo para pensar como, mas acredito que vai ser possível. Muito bem. Doutora Daniela, quer dizer alguma coisa? Uma chega? Sim, sim. Se me permite, eu queria publicar aqui o cheiro. Que acho que é bastante interessante analisar. Tem a ver com uma apresentação feita pelo professor Dr. António Costa e Silva, na visão e estratégia para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. Ele faz uma de 2020 e a que se espera em 2030. E, de facto, ele ressalva aqui uma situação de 2020 que é verdade, na parte de investigação e desenvolvimento, porque, como vimos nos incentivos, muitos deles incentivavam a investigação e desenvolvimento. E, de facto, foi isso que se verificou. Temos, de facto, vários desenvolvimentos nesse tipo de áreas e nota-se, e cada vez mais estamos a melhorar, apesar de ainda precisar de muitas melhorias, tal e qual como foi referido há pouco, a nível dos próprios sistemas de apresentação das candidaturas, que ainda é preciso mais, é preciso desenvolver, é preciso melhorar. Mas, de facto, aqui ele questiona-se o que é que fazer. E chama a atenção aqui para um ponto que eu acho que é importante, que é o alavancar setores tradicionais. Nós temos grandes potências de Portugal, como a agricultura, a pesca, e de facto nós não estamos a fazer valorizar esse tipo de áreas, estamos a deixar esquecê-las. E sendo que nós somos um grande país para poder melhorar essas áreas, fazendo delas própria exportação, sendo que hoje em dia há determinados produtos que nós aumentamos a importação, onde deveria ser o contrário. Nós somos grandes potências para fazer, mas é a própria exportação. O objetivo aqui, primeiro que eu percebo, primeiro e último, não é? É de facto nós encontramos aqui um equilíbrio e haver uma grande melhoria a nível destas várias competências, seja desenvolvimento tecnológico, seja de captar o próprio investimento externo e também o próprio investimento interno e também de uma certa forma tentar encontrar aqui um nível equilibrado da quantidade face à qualidade. Não podemos pensar só em fazer, mas sim que seja bem feito efetivamente. E a própria qualidade da informação que nós transmitimos, seja para os próprios investidores e seja para cá, para Portugal, para quem investe, que é de Portugal e investe em Portugal e, portanto, melhorias, é pensar, de facto, no ambiente, porque acho que começamos este ano e 2019 a pensar bem, a pensar no ambiente, a pensar em medidas sustentáveis, mas de facto agora com esta situação toda estamos a esquecer um pouco essa área e convém voltarmos e relembrar as empresas que temos que pensar e focar as nossas ideias nesses aspectos. E, de facto, permitir também que exista realmente interesse por parte das pessoas e que, a nível, as nossas valências sejam, de facto, boas, a nível tecnológico, através do próprio fornecimento de serviços para todos os stakeholders, para todos aqueles que realmente têm interesse no nosso país e naquilo tudo que o nosso país tem de bom, conforme já referimos desde o início, e temos que aproveitar aquilo que realmente há de bom. Passo a palavra ao Dr. Carlos Plácido. Muito bem, muito obrigado. Isto são grandes objetivos, não é? que se pretende alcançar e é preciso agora colocar o ferro e o cimento para fundear isso bem. Não é? Nós aqui no nosso tema, eu fico às vezes com dúvidas que me parece que os incentivos e os benefícios são concorrentes um do outro. E não sei o que é a vossa opinião. Parece mais vezes que é um bocado concorrentes um do outro, não é? Será que eles são concorrentes? São complementares? Ou deveriam ser complementares e não concorrentes? Fica assim um bocado estranho, porque ouço falar que às vezes por um lado vem
consultor ou vem alguém que faz a candidatura e tem um determinado montante a fundo perdido, e depois do outro lado lá vem-nos dizer, atenção, que não pode ir até aí porque é menos do que isso. Isto é verdade? É mesmo assim? Ou serei eu que estou aqui a caricaturar um bocadinho? Se me permite, de facto, depende, não é? Acho que há alturas em que são complementares, porque tanto podemos ter benefícios, a nível de alguns que eu falei, benefícios fiscais, mas também podemos ter incentivos a fundo perdido. E então eles aí vão ser complementares. Mas agora, de facto, na legislação temos outras situações em que diz não, ou um ou outro. Por isso, tem que haver opções da parte das empresas nesse aspecto. Mas o ideal devia ser fundamentar os dois, não é? Mas nem sempre assim é possível, também depende das áreas, depende dos investimentos que são feitos. Essa é a minha opinião. Não sei se a doutora Cláudia pensa o mesmo. Sim, na minha opinião, em muitas situações eles são complementares e não concorrentes. Noutras situações, como está a referir, é preciso optar. Mas eu diria que essencialmente eles são complementares, porque existem benefícios fiscais que, independentemente de haver investimento ou não, incentivo ao investimento ou não, eles existem e não colide, digamos assim, com incentivo ao investimento. Agora, concorrentes, não diria que são concorrentes. Nem isso é saudável para a saúde das nossas empresas. Sim, é uma pergunta um bocado provocatória, porque também acho que do lado dos benefícios fiscais são muito burocráticos do ponto de vista fiscal. É preciso constituir um dossiê com determinadas características e determinadas coisas, e por vezes parece-me que as pessoas fogem um bocadinho disso por causa da complexidade dos dossiês e por causa do que têm para fazer. Mas é normal, é o que diz, é o que está na lei, não é? E temos que obedecer. Bem, estamos quase no fim, não temos questões, o nosso público acho que está a gostar muito das vossas participações. Embora agora podemos, só para terminar, estamos no fim do nosso tempo, temos mais 4 minutos. E eu queria-vos só colocar aqui uma questão. Por aquilo que vocês viram nestes tempos, e sem querer estar aqui a fazer nenhuma espécie de considerações, nestes últimos tempos, não acham que a nossa sociedade, em termos de empresários, tem estado muito adormecida? Não se nota, não se tem notado uma exigência de uma visão diferente aos nossos governantes? Não acham que estará um bocado adormecida? Eu sei que nos tempos em que nós precisamos de comer, em vez de prepararmos a estratégia, às vezes abdicamos um bocadinho da estratégia porque precisamos comer agora. Mas não acham que está na altura de nós virarmos a página rapidamente sobre isto? Não acham que poderíamos já estar a pensar não, já executar estes passos de mais médio prazo? Não sei qual é a vossa percepção. A minha é um bocadinho esta. Estamos todos a discutir o financiamento imediato para as pessoas viverem e provavelmente perder tempo demais com isto e pensar um bocadinho mais no futuro. Não sei, que é a vossa percepção. Do ponto de vista dos benefícios e dos incentivos, também enquadrar um bocadinho nessa estratégia, digo. Sim, se me permite, no ponto de vista de benefícios e incentivos e digamos, no típico empresário, no típico não, mas pelo menos nas características do empresário atualmente, eu diria que é bastante preocupante, e vou de encontro àquilo que estava a referir, que o empresário anda meio adormecido. É extremamente preocupante esta pandemia, por exemplo, ter surgido em março e as necessidades de tesouraria de uma empresa acontecerem no mesmo mês. Não haver um suporte de tesouraria que me permita manter a minha estrutura durante 6 meses, 1 ano, já não digo 2 ou 3 anos, mas aquela margem de tesouraria que me permite viver. Portanto, isso mostra um bocadinho que provavelmente o empresário anda meio adormecido, ou pelo menos. Mas isto também vai de encontro àquilo
Eu costumo classificar as microempresas com 2 pontos de vista. O empreendedor, e hoje em dia fala-se muito em empreendedorismo, eu tenho algum receio de falar em empreendedorismo, porque o verdadeiro empreendedor é aquele que tem garra, tem iniciativa, tem necessidade, vai à luta, é responsável, ou seja, tem uma série de características que fazem dele um empreendedor e que ele não vai parar nunca. Seja a empresa dele, no patamar que tiver, ele não vai parar nunca, porque ele vai estar sempre a trabalhar e a querer mais. Mas depois temos o empresário que começou por, eventualmente, ter uma situação fiscal mais vantajosa ou deu início por uma outra questão qualquer e, portanto, não é aquele empresário que está desperto e que se planeia, que se organiza, que projeta e que diz, eu no próximo ano, estamos no final deste ano, eu em 2021 pretendo atingir este e este objetivo. Como é que eu o vou fazer? Sem incentivos e sem benefícios fiscais. Mas, por natureza, os nossos anos, isto para quem é empresário, são importantes serem programados e planeados. Senão eu não sei para onde vou sequer. Portanto, eu acho que isto seria um tipo de exercício simpático para o mundo empresarial fazer, pelo menos microempresas, porque eu acredito que as empresas com maior estrutura estão organizadas de forma diferente, mas isto para o microempresário é bom planear, é bom estruturar e quando chegar a esta altura do ano, então vamos fazer um balanço. Olhamos para o ano 2020, este ano não é muito bom para nós fazermos este tipo de comparação. É um ano completamente atípico. Mas o bom é chegarmos ao final do ano e olharmos para trás e vermos o que é que eu consegui do que tinha previsto, o que é que eu não consegui e se eu não consegui, porque é que eu não consegui, para alterar a minha estratégia para o próximo ano. E assim eu passo a estar mais desperta e assim eu passo a planear melhor os meus anos e inclusive isso já mostra que caso eu concorra a algum tipo de incentivo, tenho muito mais probabilidade de que corra tudo certo, porque já estou habituada a este ritmo. Eu penso que estou passada a hora. Peço desculpa. Já estamos mesmo a passar da hora. Eu não sei se a Daniela quer dizer alguma coisa, mesmo para concluirmos. Queria só concluir aqui que aquele fator que a doutora Cláudia referiu de que é estranho as empresas não terem tesouraria logo no início da pandemia, é verdade, mas significa se calhar já não existia estratégia antes da pandemia. Ou seja, aí é que faltava a estratégia. E neste momento acho que o fator mais importante para as empresas é o fator humano e é manter os postos de trabalho, é isso que elas estão de facto a pensar. Contudo, é de facto ressalvar que aquelas áreas que foram menos afetadas, e quando falo menos áreas estamos a falar das áreas de tecnologia, essas, muitas delas temos visto a evolução e têm estratégia. Só que no bolo todo das nossas empresas, de facto, não se faz tanto notar essa estratégia da parte das outras. E daí serem absorvidas. Eu só mesmo para finalizar, agradecer-vos as vossas excelentes intervenções. Foi um gosto ter-vos no meu painel. Acho que estamos de parabéns pela forma clara e explícita. Tentamos demonstrar os benefícios e incentivos que os empresários podem dispor, ou quem não é empresário, pelo menos ponderar a sê-lo, por um lado, e agradecer-vos muito essa vossa simpatia da forma clara e sincera com que abordaram os temas. Por outro lado, não sei se querem dizer alguma coisa para finalizar. Não? Então, só transmitir aqui ao público que nos está a ouvir que foi um gosto estarmos aqui. Estaremos sempre disponíveis quando nos quiserem ouvir, penso eu, as nossas oradoras também. E agradecer então aos organizadores da Feira Internacional de Negócios, neste modo digital, esta arrojada iniciativa e a captação de pessoas para estes temas que são muito importantes para a transformação da sociedade, para a transformação empresarial e que os nossos empresários olhem para este momento como uma grande oportunidade que vão ter e que estão a ter neste momento. E o futuro está-se a construir hoje. E é hoje que nós devemos tomar as atitudes para o futuro. E, portanto, muito obrigado a todos que nos ouviram.
e até sempre. Obrigada. Obrigada.